Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um Entenda Notícia, o seu resumo semanal do que acontece no Brasil e no mundo. E hoje, uma data muito especial, dia que se comemora o Dia da Pessoa com Deficiência. É uma data que tem que ser lembrada todos os dias do ano. E hoje a nossa convidada, uma pessoa muito ilustre, ela que representa a causa, junto conosco nessa noite, Célia Leão, ela que já foi vereadora de Campinas, 7 vezes consecutivas como deputada estadual e agora secretária, ela de Educação da cidade de Jaguariúna. Célia, boa noite, querida, seja bem-vinda. Super boa noite, meu Billy, lindo, maravilhoso por fora e por dentro. Vocês estão vendo o rostinho dele, né? Claro. Ele combina tudo, a pele, os olhos, o cabelo, um moço lindo e é moço ainda, muito. E eu digo por fora e por dentro porque você transforma a vida das pessoas. Quando você traz, Billy, as pessoas para virem aqui, fazer uma conversa, um debate, uma entrevista, não importa o nome, você traz informação. E a informação, literalmente, é a alma do negócio, é a alma da vida. Então, estou muito feliz de estar aqui com você, nos assistindo, através do nosso maravilhoso YouTube, que pega no planeta Terra como um todo. Essa questão da tecnologia nos dá a liberdade de andar por todos os países desse mundo. E para nós, né, aqui na TV Século XXI, que é andar pelo mundo, porque aqui vai a oração, vai a fé, né, vão aquelas pessoas que acreditam numa vida melhor. E o Billy acredita, por isso que ele trouxe esse tema que é de todo mundo. 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Aliás, parabéns a você, porque não é todo mundo, e até não é nem errado, mas a gente tenta primar, né, pela nomenclatura, que você já falou certinho, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Por que não é deficiência física séria? Porque são todas as deficiências, né? Deficiência intelectual, deficiência física, deficiência visual, auditiva, múltipla. Enfim, tem muitas e muitas deficiências que não atrapalham a vida de ninguém. Autismo. Então, a gente vai conversar hoje, nessa noite, gostoso, ao vivo com você. E com você, Billy. Vocês viram como ela é uma pessoa simpaticíssima. Muito obrigado pelas palavras, Célia. Sabe que é recíproco, né? Célia, qual que é a importância dessa data para a conscientização e quais são as ações, no seu ponto de vista, que você considera que seja prioritária nesse contexto? Olha, Billy, na verdade, assim, a importância dessa data é tudo, porque o Brasil todo, de norte a sul, leste a oeste, e cada estado com a sua cultura, com o seu jeito, com seus problemas, com as suas soluções, tem pessoas com deficiência no estado e tem pessoas com deficiência nos municípios. Então, a gente está falando aqui da TV Século XXI, que é em Valinhos, né? Eu trabalho em Jaguariúna, e Jaguariúna também tem pessoas com deficiência. Então, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência vai mexer com as famílias, com o poder público, com os poderes constituídos, executivo, legislativo, judiciário, vai mexer com as instituições, com as associações, com as entidades, com a igreja, com o sindicato, com todo mundo. Com jovens, com pessoas de mais idade, com pessoas da terceira idade, com crianças, com a escola, com a educação. Você mesmo falou que estou hoje como secretária de Educação de Jaguariúna, que para mim é um privilégio, é uma maravilha. Nunca é uma tarefa fácil, porque a gente tem a maior secretaria da cidade, com um número de alunos bastante importante, maior orçamento, mas também maiores problemas, se eu chamo assim, porque você cuida de cada um em separado. E lá dentro da Secretaria de Educação, e em Valinhos também, aqui, qualquer município, tem as nossas crianças e os nossos alunos que têm algum tipo de deficiência. Então, tudo isso tem que ser colocado em cima de uma mesa. Hoje, dia 3 de novembro, a gente coloca em cima da mesa e a sociedade, que eu espero, quero, trabalho há muitos anos com isso, eu espero de verdade que a sociedade assuma para si esse tema. Porque se a gente pensar que aqui em São Paulo, nós temos hoje, sem exagerar, está aí nos números da pesquisa, 3.400.000 pessoas com algum tipo de deficiência, e o Estado de São Paulo tem 46 milhões de pessoas com deficiência, de todos os tipos, de 0 a 100 anos, vamos colocar assim, para fechar uma data, um tempo. Se a gente colocar isso, se cada uma dessas pessoinhas tiverem acesso a 5 pessoas da família, pai, ou mãe, ou tio, ou avô, seja quem for, primo,
5 pessoas. Eu estou sendo muito tímida no tamanho dos números que eu estou colocando. 5 vezes 3, 15, mas são 3.400.000. Então, a gente passa de 17 milhões de pessoas voltadas diretamente, né, diretamente, pensando, vivendo o dia a dia. Agora, tudo isso ecoa, como eu disse agora há pouco, na escola, na saúde, na cultura, no turismo, no passeio, em tudo, porque ter deficiência é uma situação, não é um problema muito menos grave. Ter deficiência é só uma característica, Bill. Nossa, Célia, como é que você está falando que ter deficiência é só uma característica? Vou repetir. Ter deficiência é só uma característica. Uma característica como tem gente alta, baixa, gorda, magra, cabeludo, sem cabelo, barrigudo, sem barriga, né? Loiro, moreno, japonês, que é o asiático, que é o amarelo, vermelho, que é o índio. Então, nós temos diversas pessoas diferentes no mundo. E ter uma deficiência é também uma diferença. Uma diferença que eu diria, não vou chamar de normal, porque se tem deficiência não é normal, mas eu vou chamar de comum. Porque a todo instante, por diversas razões que a gente vive na sociedade, até o parto, até o tempo em que a gestante não vai no médico direito, ou que o médico não atenda direito, até o tempo em que as pessoas vão atravessar ruas e não olham sinalização, até o tempo que a escola se nega a receber uma criança com deficiência. Nossa, Célia, mas você está inventando e mentindo. Pior. Billy, não estou inventando, não estou mentindo, estou dizendo que essas coisas acontecem. Então, esse dia 3, para mim, é um pedaço importante da minha vida, de lutas, de muitos anos, de muitos dias, de muitas horas, para dizer que pessoas com deficiência é gente como todo mundo. É igualzinho? Não, é diferente. Mas essa diferença atrapalha a vida? Não deveria. Para algumas pessoas, no seu olhar, atrapalha, mas não deveria. E não deveria porque, se a gente pensar friamente, Billy, na essência, todos nós somos iguais. Todos, sem exceção. Todos nós somos iguais. Comer um abacaxi, se tiver docinho, é gostoso. Se tiver azedo, a gente vai fazer cara feia. O sangue, se você picar o dedo, vai sair um sangue vermelho. Se é tipo A, tipo B, tipo positivo, negativo, tipo O, isso é outra discussão, certo? Mas temos o sangue vermelho. É os nossos sonhos. O sonho de um jovem não é diferente porque ele é branco ou negro, porque ele é rico ou pobre. Ele tem um sonho. Né? Então, na essência, as pessoas são iguais. Sempre, o tempo todo. Que horas que as pessoas são diferentes? No dia a dia. Né? Eu vejo esse programa, adoro assistir, vem pessoas aqui com diversos temas. Já vi aqui pessoas participando, mulheres com outro tipo de cabelo, com outro tipo de roupa, com outro tipo de batom, se for homem mais alto, mais forte. Ou seja, no dia a dia, o passo de cada um, o cheiro de cada um, o jeito de cruzar as pernas de cada um, o jeito de falar, o tom de voz. Bom, de tom de voz, aqui eu não preciso exagerar e nem mentir, nem inventar. Vocês estão ouvindo a minha voz, eu estou até tentando te tomar um gole d'água aqui para ver se melhora. Porque a minha voz tem que fazer de conta que é mais ou menos boa. Porque do meu lado, na minha frente, tem um homem que o paizinho e a mamãezinha dele passaram na fila da avó 150 trilhões de vezes. E Deus pensou, porque também isso é talento, gente. Isso não é sorte, isso é talento. E esse Billy nasceu com essa voz. Vocês imaginam o Billy cantando, o Billy andando nas ruas e falando com as pessoas? Vocês já pensaram o Billy fazendo campanha política? Qualquer um ia ganhar a eleição com a voz dele. Né? Então, a voz do Billy, de fato, é diferenciada de todo mundo, da grande maioria da sociedade. Ninguém é Billy com essa voz. Tem outras pessoas que têm voz bonita, sim, claro, mas é a minoria. Então, no dia a dia, as pessoas são diferentes. Se é mulher no batom que usa, na roupa, no perfume. Agora, na essência, somos todos iguais. O dia que alguém me mostrar, falo isso com todo respeito aqui na nossa TV, que é de Deus também e sempre. Se um dia alguém me mostrar que o xixi de uma pessoa é diferente da outra pessoa, não estou falando se a pessoa tiver infecção urinária, não estou dizendo se a pessoa estiver doente, porque a coloração é diferente, o odor é diferente.
Mas se estiver na normalidade, é igual. Então, na essência, eu vou repetir. Todos são iguais. No dia a dia, todos nós somos diferentes. Com certeza. E a pessoa com deficiência, Billy, vem com uma... Eu diria que com um plus a mais, porque é uma característica. Então, não dá para deixar de lado alguém que tem deficiência, ou para trás ou do lado, tem que estar junto. Não é nem para frente, tem que estar junto. Obrigada. E lembrando a você, nosso ouvinte, telespectador, que nos acompanha pelo YouTube da Rede Século XXI, como foi muito bem explicado pela Célia Leão aqui, o deficiente não significa que ele não tenha capacidade, ele tem apenas limitações, né? E são nas suas limitações que, na maioria das vezes, faz a diferença perante aqueles que se acham melhores, né? Ou normais, assim dizendo. Célia, você acredita que o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência está cumprindo o seu papel realmente de conscientizar a sociedade? Billy, eu vou contar um segredinho aqui, que ninguém... Você não conta para ninguém, tá? Nem para os seus quase 40 milhões de pessoas que estão coladas em você na data de hoje, na noite de hoje, em todas as noites que você aparece. Eu tenho condições, não porque eu sou a melhor do mundo, eu tento ser sempre muito boa nas tarefas que eu tenho que executar e na minha vida com a família, com meus filhos e tudo mais. Mas eu estou sentadinha nessa cadeira de roda, gente, faz exatamente 50 anos. Não fala para ninguém. 50 anos. Vocês sabem imaginar, vocês conseguem imaginar o que era o Brasil e o planeta Terra há 50 anos com a questão da pessoa com deficiência? Não conseguem. Os com mais idade, se tem alguém na família, vai poder falar muito, e com competência, e com conhecimento. Mas os mais jovens, ou seja, por que os mais jovens não? Porque pessoa com deficiência hoje virou gente. Nossa, Célia Leão, você está falando isso? Tô, meu amor. Tô com muita verdade, com muito respeito, com muito amor, com muito carinho, mas, sobretudo, com uma luz iluminada que a gente tem que colocar nas nossas estradas para mostrar que há 50 anos passados não era assim. Há 40 anos passados não era assim. Há 30 anos passados não era. Há 20. Olha, se a gente não olhar direitinho, há 10 anos passados, eu não sei se era assim. Então, cada ano internacional, cada dia internacional da pessoa com deficiência, o mundo todo pensa nesse tema. E aí, mesmo quem não vive esse tema, quem não conhece esse tema, quem não está pensando nesse tema, o que faz? Começa a escutar. E falar, peraí, como é que é? Mas ele não tem perna. Ele não tem as duas pernas. Ou os dois braços, ou nenhum braço, ou um braço só. Nossa, aquela outra pessoa, jovem ou com mais idade, ela tem uma deficiência intelectual. Essa pessoa tem síndrome de Down. Aqueles rostinhos lindos, muito parecidos. Nossa, ele é cego. Ela é surda, não escuta nada. E assim vai. O preconceito, Billy, começa na cabeça das pessoas. Falando em preconceito, deixa eu aproveitar uma deixa sua, que você há pouco falou. Para quem não sabe, a Célia, aos 19 anos, ela, infelizmente, né? Ela teve um acidente automobilístico no qual veio estar hoje numa cadeira de rodas, já faz 50 anos, é isso mesmo? 50 anos. Não vamos contar para ninguém. Célia, como é que esse acidente ele mudou a sua vida? Ele influenciou muito a sua trajetória na questão política e principalmente pessoal? Olha, com certeza, qualquer mudança na vida da gente, que a gente queira ou não, goste ou não, vai sim mudar a vida das pessoas e, consequentemente, vai mudar a vida daqueles que estão do seu ladinho, família, papai, mamãe, namorado, seja quem for. Então, a resposta é mudou. Mas eu só quero fazer aqui uma correção, caso eu tenha respondido equivocadamente, que quando eu falei das 3.400.000 pessoas com deficiência, não é no Brasil, é em São Paulo. Se nós temos 46 milhões de pessoas que moram aqui em São Paulo, que é a população do estado de São Paulo, cada uma tiver 5 pessoas na família, só 5 eu pus, tá? Vamos na casa das pessoas para ver quantas pessoas fazem parte daquele núcleo familiar. Só em São Paulo nós temos quase 20 milhões de pessoas com deficiência ou envolvidas com a pessoa com deficiência. O que significa isso? Dos 46 milhões de pessoas que moram aqui, no estado de São Paulo, quase 20 milhões estão envolvidos. Então, eu posso arriscar sem medo de errar.
Nunca fui muito boa em matemática, mas essa soma ou divisão eu sei fazer. Quase metade da população do estado de São Paulo vive a questão da deficiência. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu andava. Eu era uma pessoa, vamos usar essa palavra, porque às vezes entra no coração das pessoas, eu era uma pessoa normal, uma pessoinha, né? Eu era muito jovem. Então, ninguém, não tem papai, não tem mamãe, não tem ninguém que fale para um filho: olha, filho, cuidado, um dia você pode sofrer um acidente de carro, um dia você pode ficar doente de alguma forma, um dia você pode ser atropelado. E ter uma deficiência, ninguém fala isso para filho nenhum, nem para sobrinho, nem para criança que você não conhece, nem para jovem, nem para adulto. Mas acontece. E a gente tem que ter só a clareza e a verdade no coração, né? Que quando a vida muda por uma situação desta, eu vou falar da Célia Leão como você perguntou, mas isso serve para todas as pessoas. A Célia Leão, lembra? Na essência, fica igualzinha. Muda nada, nada, nada. E a Célia Leão, no dia a dia, muda tudo, 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 tudo. Por quê? Porque a Célia Leão andava, agora ela não anda. Porque a Célia Leão primeiro tinha 19 anos, 18 para 19, se passaram 50 anos, não vale somar. É claro que a gente cresce na vida, é claro que a gente fica mais maduro, é claro que, graças a Deus, a gente faz aniversário, é claro que quanto mais idade a gente tem, significa dizer que a gente está vivo, a gente está feliz, estamos aqui com a família, com o neto, quem tem, com o bisneto, eu tenho 2 netinhas, mas com o neto, com o bisneto, a vida é o que mais vale, gente. Então, a vida continuou, na verdade. A vida né? continuou. Aí eu lhe pergunto, né? Você falou 50 anos atrás, imagino que um grande preconceito lá atrás. Hoje você vê, na sua visão, a sociedade brasileira, como que eu posso dizer, evoluiu mais em relação à questão questão da deficiência? Eu vou responder para você, Billy, porque é uma delícia olhar para os teus olhos lindos aí, claros e azuis, mas eu quero responder para quem está nos assistindo, quem está participando. Se eu disser que não melhorou, que não mudou, de nada valeram os meus anos todos de grande luta, não só meus, né? Pelo amor de Deus, muita gente trabalhou, lutou, continua trabalhando e lutando. Eu estou no meio, estou junto, certo? E não abro mão. Então, melhorou, melhorou. Melhorou consciência, melhorou. Melhorou legislação. Eu fui legisladora estadual 28 anos, como você disse, 7 mandatos consecutivos. Eu fui legisladora municipal em Campinas. Eu fui 2 vezes secretária de Estado, com o então governador, tanto o Rodrigo Garcia como o próprio João Dória, na pasta dos direitos da pessoa com deficiência e na pasta de desenvolvimento social. Desenvolvimento social pessoas com deficiência também está. Vou parar nisso um minuto, que é muito importante. Quando você entra para trabalhar no poder público, seja prefeitura, seja Estado, seja União, em cada pasta, segurança pública, educação, saúde, meio ambiente, cultura, turismo, qualquer coisa que a gente ponha dentre os temas que o poder público tem que cuidar, né? É obrigação do poder público. Lá dentro, nessa pasta, num cantinho dessa pasta, nós vamos encontrar pessoas com deficiência. Então, a vida das pessoas com deficiência, ela é transversal. Célia, o que é isso? É assim, ó. Passa por todos, permeia por todos. Não tem pessoas com deficiência fica aqui, ou fica aqui, ou fica ali. Pessoas com deficiência passam por tudo, assim como pessoas da raça negra. Todo mundo permeia esses temas e outros que eu não falei aqui, que são muito mais temas que precisa cuidar da sociedade. Então, querido, eu tenho que responder para o nosso público, muito obrigada pela audiência, pelo carinho de vocês, mas eu tenho que responder para vocês e para o Billy, que tomou de assalto, no bom sentido, fazer esse programa hoje com esse tema. Billy, super obrigada. Sabe por quê? Porque a informação é que vai levar para esses nossos amigos e amigas de todas as idades, todas que estiverem sentadinhos assistindo, vai levar essa informação de que existe sim pessoas com deficiência, existe sim pessoas com deficiência múltipla, sem perna, ou sem braço e com deficiência intelectual junto, ou pessoas que são cegas e são amputadas, ou pessoas que são paraplégicas e também têm uma deficiência intelectual. Tem muitas deficiências raras, né? Doenças raras, como a gente chama, que leva para a deficiência. Então, não é deficiência rara, é doenças raras que levam para a deficiência. Então, gente, o mundo, ele é feito da perfeição de Deus, ele é feito da perfeição do amor, que a gente compreende as pessoas, ele é feito pela perfeição da verdade,
que a gente tem que primar pela verdade. Ele é feito pelas palavras que inventaram e que a gente tem que usar todo dia. Com licença, desculpe, perdão, eu te amo. Porque tudo isso é exatamente o que a gente vive. Agora, isso existe para as pessoas entenderem os que são diferentes. Eu sou igualzinho ao Billy? Não, porque não sou linda como ele aí, não. E muito menos com essa voz. Mas deixando o carinho de lado que é verdadeiro, eu não sou igual ao Billy. Ele levanta e anda. O Billy tem outro tipo físico. Se eu tiver que levantar e andar, tudo bem, eu tenho uma cadeira stand-up que põe em pé, mas tem que tomar cuidado para não ficar em pé forte e poder quebrar um quadril, uma coisa. Então, eu chamo de pessoas diferentes. E essas pessoas diferentes, obviamente, todas elas, inclusive você do outro lado da telinha do YouTube, que às vezes tem alguém na família, seja pai, mãe, filho, enfim, que seja deficiente, tem direitos iguais. É a lei, tá? Aproveitando aqui a deixa da Célia Leão, ela que teve oportunidade, e aliás, a vida dela política é sobre a questão da deficiência no estado de São Paulo, no Brasil num todo, né? Gostaria de aproveitar esse ensejo, aproveitar que você já esteve no governo do estado de São Paulo. Quais foram os avanços significativos do estado de São Paulo, né, que chegou a alcançar durante a sua atuação como secretária de Direitos da Pessoa com Deficiência, quando você esteve lá? Olha, Billy, falar da nossa atuação, eu falo com gosto e prazer e verdade, mas falar bem da gente, ou bem do trabalho, às vezes as pessoas podem dizer, lógico que ela vai falar bem, né? Eu quero falar o que aconteceu. Quando eu entrei, a convite do governador João Dória, para ser secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência, claro, tinha uma série de situações a serem estudadas, trabalhadas, defendidas, brigadas, colocadas no seu devido lugar, etc. e tal. E nós tivemos, o Brasil teve, o planeta Terra teve. Em 2019, logo na primeira semana de janeiro, que o governo se iniciou, nós entramos e eu fui conhecer, eu já conhecia o tema, claro, lógico, mas conhecer a secretaria, o governo, saber como funciona, como vão fazer. Comecei a ver os projetos que tinham, dei continuidade naquilo que estava indo bem, que atendia a população. Algumas mudanças naturais em qualquer governo, de qualquer partido político, de qualquer país e de qualquer município no Brasil ou estado, há mudanças e não tem problema, isso é salutar. Só que para nós, do governo, para o Brasil e para o mundo, quando foi em fevereiro de 2020, um ano e um mês depois, o mundo parou. Começou a Covid. E você imagina a gente ter em São Paulo, no estado, 3 milhões e mais de 3 milhões de pessoas com deficiência, 3 milhões e 400 mil pessoas com deficiência, para cuidar online, para atender online. Primeiro, que, me perdoem os mais avançados na tecnologia, mas não existia online. O mundo não vivia online. Pode ser que um ou outro jovem, até com um pouco de mais idade, ou num trabalho específico, vivia o online. Mas o Brasil e o mundo não. Só que a gente não fechou. Nós não fechamos a secretaria um só dia. Ela ficou aberta o tempo todo da pandemia. Quem é que ia? Eu e mais 2 pessoas que podiam estar lá sem perigo. E mesmo assim ficávamos em salas diferentes, com WhatsApp, com telefone interno da secretaria. Por quê, querido? Porque a gente não podia parar. Né? Não estou dizendo que uma casa de doce pode parar, porque houveram várias casas de doces no Brasil e no mundo que faliram. Ou seja, foi um momento muito difícil durante a questão da pandemia, né? Foi muito, isso em geral, né? Em geral. Enquanto você toma uma água aqui, quero me direcionar a você que está nos assistindo pelo YouTube. Mais uma vez aqui agradecer a sua audiência que não entenda a notícia. Hoje, dia 3 de dezembro, eu repito, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Nada mais justo a gente trazer uma pessoa que há mais de 50 anos luta por essa causa, né? Célia Leão. Célia, quais políticas ou iniciativas, né, que você acredita serem fundamentais para aumentar, olha que interessante, a empregabilidade no Brasil? Billy, eu falo para você, falo para vocês, mais de 30 milhões de pessoas participando. Só tem um jeito da gente garantir empregabilidade para a pessoa com deficiência. Não tem 2.
nem que a gente queira. E uma coisa, emprego para pessoa com deficiência não pode ser uma dádiva. Vou empregar porque tenho pena, porque tenho dó, porque, coitadinho, ele não faz nada, ele fica o dia inteiro olhando para a parede, então vamos dar um servicinho para ele. Não, não pode ser assim. Emprego para pessoa com deficiência, trabalho para pessoa com deficiência, serviço para pessoa com deficiência, tem que ser aquilo que ele possa fazer, com a limitação que ele tenha, e todas as pessoas com deficiência têm uma limitação a mais. Todo ser humano sempre tem uma, mas eu não vou nem entrar nessa discussão. Vamos falar das limitações que pessoas com deficiência têm. Então, a primeira coisa, o único caminho que tem, não existem dois, eu sou suspeita porque eu estou na Secretaria de Educação. Não tem nada a ver pelo fato de eu ser secretária em Jaguariúna, tem a ver porque eu adoro, agradeço muito ao prefeito Gustavo Reis pelo convite, né? Estamos fazendo um grande trabalho, com todas as dificuldades que qualquer Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e do Brasil tem. Mas se não passar pela educação, Bill, a gente não chega em lugar nenhum. Porque a educação, eu não estou falando só física, português, matemática, inglês, né? Eu estou falando geografia, história, que também é importantíssimo. Mas eu estou falando que todas as nossas crianças estão na Constituição Federal. Ninguém pergunta se tem deficiência para entrar na escola, ninguém pergunta que raça é, que religião pertence, que pai que tem, que mãe que tem. Nem pode, é crime. Mas no caso, Célia, por exemplo, desculpa lhe cortar, no caso, um pai que tem um filho que já está na idade de trabalho, 18 anos para cima, vamos assim dizer. Você que sempre trabalhou no setor público, né, pode nos esclarecer isso, principalmente aos nossos telespectadores da rede Século XXI do YouTube aqui, que tem um filho, uma filha, enfim, que seja deficiente. Existe uma cota para eles perante, por exemplo, uma prefeitura no concurso público, ou as empresas têm essa cota? Quais são essas informações que você pode levar a eles que estão no YouTube nesse momento a respeito dos direitos deles na empregabilidade no Estado de São Paulo? Quando eu vim fazer o programa agora à noite, falaram para mim que o programa começava agora, como começou, e vai até 00:30, né? Então eu não saio daqui enquanto não esgotar o tema. Estou brincando que esse tema é infinito. Como é que significa, Billy? Significa assim. Se a criança estudou desde a sua mais tenra idade, com a deficiência que tiver, quando ela tiver seus 17, 18 anos, que puder ir para o mercado de trabalho, tem que ir para o mercado de trabalho, ela vai ter uma facilidade melhor de compreensão, de uma série de conhecimento, etc. Aquele que estudou menos, porque lá atrás, gente, não é que o pai não punha na escola, também não punha, porque a escola não pegava, a educação não assumia. Era uma coisa muito, muito, muito difícil. E aí a gente teve que reverter isso na cabeça das pessoas. Pessoa com deficiência vai para a escola. Senta com as crianças normais. Ou comuns. Estudante que não enxerga, ele vai para a classe. Ele aprende igual. Não vou dizer por quê. Mas ele não está vendo o quadro negro, que hoje já não é mais quadro negro da nossa época, da minha época. Mas tem som. A professora explica, os amiguinhos, os alunos, os coleguinhas explicam. E vou dizer uma coisa, eu volto para o tema de trabalho com 18 anos, me lembra se eu esquecer, que eu não vou esquecer. O aluno, a criança, o jovem, não tem preconceito e não discrimina. Como regra geral, tem exceções, mas como regra geral. Então, quando chega uma criança cega, no primeiro dia pode ser diferente, é diferente mesmo. No segundo dia pode ser esquisitinho, e é esquisitinho mesmo porque é diferente. Mas no terceiro, meu anjo, vocês que estão nos assistindo, estão participando com a gente aqui, as próprias crianças, os próprios jovens, os próprios adolescentes, pré-adolescentes, assumem esse outro colega que é cego, que não enxerga, para estudar com eles. A criança, o jovem, adolescente, o estudante surdo, a mesma coisa. O que precisa de cadeira de rodas, o que precisa de muleta, nada disso impede. Voltando para os nossos pais que têm filhos com 18 anos. Existe cota. E vou dizer uma coisa, Billy, isso ainda me incomoda profundamente, porque não estou dizendo que são todas, eu não posso ser injusta com muitas das empresas do Brasil e de São Paulo, que absorvem a pessoa com deficiência, porque absorvem com competência para fazer aquele trabalho específico. E dá para fazer. A pessoa com deficiência sempre vai poder fazer um trabalho.
a gente já chega lá, na deficiência severa, tá? Eu não estou louquinha, não. Nós vamos falar sobre isso. O que que faz? A cota diz o seguinte, empresas de 100 funcionários até tanto, empresas de 200, empresas de 300, empresas de 500, empresas de 500, né? Que vai aumentando 2%, 3%, 5%. E se não colocar, paga uma multa. Gente, eu não estou falando multa de R$1.000, que é caro para a gente pagar quando a gente leva multa até de R$300, porque passa na velocidade que não podia. Aí leva multa mesmo, tem que andar dentro da regra. Eu estou falando de multa de milhões. Eu já tive empresa que pagou R$10 milhões por não ter nos seus quadros de funcionário no Brasil pessoas com deficiência trabalhando. Eu era deputada, mas deputada Célia Leão, a gente vai buscar... Não está qualificado. Olha só, eu queria. Eu gastei muita saliva, ou empreendi muita saliva, dizendo, se não está qualificado, pega uma empresa, que o serviço é das 8 às 5, ou das 8 às 4, sei lá. E a pessoa com deficiência tem que se qualificar. Tem que falar inglês, vamos pensar isso. E ela tem todos os outros atributos, mas não fala inglês. O que essa empresa pode fazer? Ela está fazendo para o coitadinho? Não. Ela está colocando na prática, na empresa que essa empresa existe, está contratando, a inclusão de verdade. Mas, nesse caso, pode haver uma participação do município na questão, por exemplo, do PAT, do Posto de Atendimento ao Trabalhador, claro, em qualificar essa pessoa para o mercado de trabalho. O poder público municipal pode e deve, mas a empresa privada, a empresa particular, também pode e deve. Eu entro e não sei falar inglês. Eu não posso parar de trabalhar às 15 horas. Vamos supor que eu saia às 16h30. E das 15 às 16h30, eu tenho dentro da empresa um professor, não só para mim, mas que nos atenda no inglês. Isso também não é a inclusão da empresa, a obrigação para você fazer uma sociedade de fato verdadeiramente inclusiva. Isso não é problema meu. O pai não levou na escola de inglês, não aprendeu o problema dele. Não. O problema é nosso. Sabe? Mas isso não corre o risco... Desculpa, eu estou te interrompendo. Interrompendo. É porque o tempo aqui é rápido, tá. Abna. Não corre o risco, por exemplo, estou dando um exemplo qualquer, tá? Claro, por favor. Imagine-se que uma empresa, para ter, entre aspas, dor de cabeça, menos dor de cabeça, eu pagar para que esse deficiente fique em casa. Pelo amor de Deus, eu vou sair andando aqui agora. Se a gente ouvir isso de uma empresa ou de uma associação, Gente, o que a gente quer fazer é inclusão. Por que esse moço... Eu não ando. Por que esse moço aqui, Billy, que também trabalha em Jaguariúna, tem a vida dele, faz rádio maravilhosamente, faz programa e tal. Por que ele não fez online comigo? Por que ele não me deixou em casa e fez as perguntas para... Por que eu tenho que sair? Olha o rolo, o sacrifício, descer do carro. Um amigo meu que veio comigo, Rafael, me ajudar. Os meninos aqui de toda a direção agora à noite me ajudando. Porque, gente, eu e o mundo queremos estar incluídos. Então, o fato de você ir num local X, embora hoje tenha muita vida online, não é? Muitas empresas trabalham online, mas agora está mudando, as empresas estão pedindo para os funcionários voltarem presencialmente. A inclusão é isso, amor. Não é jogar uma criança dentro da escola, na classe, e virar as costas. É colocar a criança dentro da classe e ver lá o que ela está absorvendo. Ver lá se ela está aprendendo. É colocar a pessoa com deficiência lá onde ela tem que estar, do que na casa dela fazendo online. Agora eu preciso, nesse momento, cutucar você, tá? Cutuca. Com certeza, a nossa telespectador do YouTube deve estar se perguntando isso, pedindo, pergunta isso para ela. Aliás, você do YouTube, você que está nos assistindo, obrigado pela audiência. Dê sua curtidinha lá, seu like lá, compartilhe esse vídeo que vai ajudar muitas pessoas. Você que é secretária de Educação, sim, na cidade de Jaguariúna. Muito bem, vamos lá. Secretário da Educação, a gente sabe que existe, não é em Jaguariúna, no Brasil no todo, uma grande dificuldade na questão de um pai e de uma mãe que tem um filho autista. Normalmente, o problema se diz o seguinte, quando você coloca o menino ou a menina na escola, essa é uma questão de saúde, é para a questão da saúde. A saúde fala para a educação, porque às vezes, na maioria das vezes, os professores não estão qualificados para ter esse aluno dentro da sala de aula. Tanto é que a gente já viu várias matérias de pais e mães processando a escola porque colocou o filho fora da aula, porque estava
entre aspas, perturbando a matéria, né? Como conciliar isso? Educação e saúde para que se tenha direitos iguais. Lugar de criança para estudar e aprender é na escola. A saúde é um grande apêndice que a gente precisa ter para todo mundo. E, obviamente, uma criança, um estudante que tem uma deficiência, ele, às vezes, vai precisar, em alguns momentos, mais do que uma criança que não tem uma deficiência. Mas isso, às vezes. Então, primeiro, as nossas escolas, agora eu vou falar de Jaguariúna, todas elas, sem exceção, nós absorvemos pessoas com deficiência e também pessoas, alunos, meninos, meninas, que têm um tipo de deficiência intelectual ou que sejam autistas. O que a gente faz com esse grupo de alunos? A gente tem sempre alguém para acompanhar. Isso a lei preconiza, a lei obriga. É fácil? Não. Custa mais? Custa. Mas o poder público existe para atender e não para guardar dinheiro no banco. Então, se vai gastar, que não é gastar, se vai investir numa pessoa, num estudante jovem tal, que tem deficiência, precisa ter mais orçamento. É fácil? Tem sobrando? Dá para jogar fora? Não. Mas a gente tenta equalizar com as escolas, com quem cuida, né? Com quem acompanha e também com a família. Nós temos casos, eu não vou entrar nem a cidade nem nada, que nós levamos os nossos alunos para um outro município que tem condições de absorver esse tipo de deficiência que é mais severa, e tem um deles que vai para um município, só ele, porque é uma escola específica para o tipo de deficiência que ele tem, não importa quem. Bom, isso custa mais, porque tem que ter um carro para levar, um carro para buscar. Um carro leva de manhã, depois vai buscar às 4 horas da tarde. Nossa, mas que privilégio, né? Gente, que privilégio é esse? É direito, né? Nossa, Billy, um professor meu na faculdade falava o seguinte: quando a pessoa sabe das coisas, ela pergunta e responde. É questão de direito. Então, se gasta mais, se gasta menos. Claro que a gente tenta condensar, né? Se vão 3 pessoas com deficiência para uma escola, vai na mesma van, ou na mesma espinho, entendeu? A gente tenta fazer também, obviamente, cuidando do dinheiro público. Mas não pode, em nome do gasto do dinheiro público, não atender essas crianças. Então, assim, Billy, eu sei que o nosso tempo vai correndo, mas o único lugar para colocar pessoas com deficiência para o mercado de trabalho é começar com a educação. Se já está com uma certa idade mais avançada e participou pouco da educação, há como qualificar. Não existe ninguém que não possa fazer. Olha, é porque não dá para trazer aqui ao vivo, né? Hoje, dia 3, a gente quer falar de internacional com todo mundo e com vocês, milhões de pessoas que estão conosco. Mas se eu mostrar, e aí, nossa, ele é muito legal, abençoado por Deus somos todos. Tem gente que pinta quadro deitado, mas deitado literal, não é a cabeça está para cima. Põe um pincel aqui, a coisinha de tinta, como se eu estivesse deitada. Eu tenho quadros lindos. E faz assim, e pinta. Depois, não dá para chegar lá em cima, né? Porque eu estou pintando aqui, a tela é maior. O que faz? Vira a tela ao contrário, eu começo a pintar de cima para baixo. Força de vontade. Né? Amor, é um absurdo. Eu não consigo pintar sentada com a melhor tela do mundo, o melhor pincel do mundo, a pessoa faz. E pior no sentido positivo, quando chega na emenda, se tem um sol e uma nuvem, não sei, quando chega na emenda, se você desvirar o quadro e colocar o quadro de forma em pezinho, como ele tem que ficar na parede, você não vê a emenda. Aproveitando isso que você está falando, esse manual da pessoa, né? Aliás, parabéns, você vê o esforço da pessoa, o talento, né? A necessidade faz a pessoa ser o que é, a verdade é essa. Eu lhe pergunto, o acesso à tecnologia tem sido, penso eu, um aliado para melhorar a inclusão e a qualidade de vida das pessoas, correto? Você tem visto isso normalmente? Olha, o acesso à tecnologia é a mudança de vida para qualquer pessoa com deficiência, com qualquer tipo de deficiência que essa pessoa possa ter. Desde a mais tenra infância, a idade jovem, a idade adulta, inclusive a idade mais avançada. Mas tecnologia é para jovem. Já é para todo mundo. O que ela ajuda? Quem é cego, hoje, não precisa enxergar, porque não enxerga, tá certo?
mas ele vive o mundo absolutamente de forma comum. Ele fala com o computador, ele entende as imagens, tem audiodescrição, ele consegue saber o que está acontecendo, ele consegue saber as cores, se for alguma coisa de cor. Ele vai para um museu, no Brasil ou fora do Brasil, ele coloca um daqueles fones de ouvido, né, mais avançados, e ele vai num quadro que ele não está enxergando o quadro, mas ele é capaz de descrever toda a pintura. Quem fez essa pintura? Que cores tem? De que década é? De que século é? Isso uma pessoa cega. Uma pessoa surda vai no cinema, vai num teatro, ela vai ver o balanço, né, o movimento. Bom, mas ela não está ouvindo nada. Ela também tem, né, de forma direta, pela tecnologia, não estou nem falando de leitura labial, que tem muitas pessoas que não escutam e que entendem perfeitamente a leitura labial. Mas eu estou falando para todo mundo. Tem gente que é favorável, tem gente que é contra, não vou entrar nessa discussão. Estou dizendo que uma pessoa que tem uma deficiência auditiva consegue viver e conhecer e participar e ser feliz. Uma vida normal, na verdade. Uma vida normal. Uma vida normal. Então, amor, a tecnologia ela não pode faltar para ninguém, mas, sobretudo, hoje eu falo aqui com não só experiência, com muita humildade, mas eu vi o Brasil há 50 anos atrás, com pessoas com deficiência, ou há 45, que eu tive mais informação, porque há 50 eu estava ficando paraplégica e no momento você não cai a ficha e não é fácil, nem para mim, nem para a família, nem para ninguém, mas depois dá um start assim, que você fala, peraí, cadê a Célia Leão? Estou aqui. Mas espera aí, o que aconteceu com você? Você não anda mais? Não. Mas você não pode viver sem andar? Você não pode viver sem enxergar? Você não pode viver sem ouvir? Você não pode viver sem perna? Você não pode viver sem braço? Claro, Billy, você não perguntou, eu vou responder para falar com meus amigos e amigas. Qualquer pessoa que me pergunte, Célia, toma esse restinho de água aqui, não precisa servir mais não, porque já está gostoso essa aguinha, mas toma esse restinho de água aqui, que daqui 2 dias você vai andar. Não ia sobrar nem água aqui. Mas se alguém me falar, Célia, vai para o hospital lá na China, que tem uma super cirurgia maravilhosa, super tecnológica. Você vai deitar numa cama, num lugar de operação com os melhores médicos do planeta. Eles vão te operar. E quando acabar tudo, você toma remédio, tarará, tarará. Se der certo, você vai sair da maca andando. E sem nenhum problema. Eu vou falar, onde? Na China? Qual é o endereço? Mas aí eu vou perguntar, tá bom, eu vou lá, deito, faço a cirurgia, mas qual a probabilidade que eu tenho de sair viva? Não perguntei de sair andando. Pois é, uma cirurgia muito séria, muito delicada. Dos 90% da cirurgia, você corre risco 90%. 10% você sai vivo. Para que fazer? Sabe o que eu ia falar para a pessoa? Olha, muito obrigada, os chineses são maravilhosos, os italianos, os brasileiros. Não vou fazer a cirurgia. Por quê, Billy? Porque a vida vale mais do que qualquer deficiência. Com certeza. A vida vale mais, meu amor, e meu amor para vocês também, do que qualquer problema que a gente possa ter. A vida é única, não vou entrar na questão de religião, porque em casa eu sou cristã, católica, meu marido é judeu praticante, a gente teve 3 filhos. Na verdade, nua e crua para você, telespectador do YouTube, a maior deficiência está aqui, na cabeça das pessoas, né? Porque as pessoas com deficiência têm limitações, mas não são incapazes. Nosso tempo está chegando no final. Tá bom. Mas eu tenho mais uma pergunta. Mas já são 00:30? Quase. Ah, então tá bom, então eu saio. Temos aqui 40 segundos. Primeiro, porque eu quero você responder rápido essa pergunta e tenho mais uma para finalizar. Vamos lá. Como que o Brasil se compara aos outros países em termos de políticas públicas para pessoas com deficiência? De legislação? Já que nós falamos aqui de mais de 40 milhões de pessoas Sim. com deficiência. De legislação, eu diria, estamos bem, obrigada. Porque as legislações foram muito modernizadas, a Constituição Federal de 88, eu não vou entrar em detalhes, a Lei Brasileira de Inclusão, as leis ordinárias nas Assembleias Legislativas, ou outros tipos de lei nos municípios. Então, lei a gente tem. Quem fala para vocês é alguém que fez lei durante 30 anos, então alguma coisinha a gente aprende. Então, no ponto de vista da legislação, tá bom. A prática, falta. Falta tanto que hoje, 3 de novembro, agora, à noite, terminando o dia, mas durante o dia todo a gente fez entrevistas, a gente fez programas, a gente fez rodas de conversa, todo mundo faz um pouco de tudo, não é?
ainda falta. Infelizmente. Infelizmente. Mas quando é que vai ser infelizmente? Quando as pessoas não derem atenção para esse tema. E vou dizer, terminou o programa, ter deficiência é um momento da vida. Então, eu não nasci sem andar. Não estou jogando praga em ninguém. Mas a gente pode... Eu estou falando dos meus filhos, eu tenho 3, não vou falar dos filhos dos outros. Quem garante que meus filhos não passem por alguma coisa e tenham uma deficiência? Então, gente, o problema da deficiência é de toda a sociedade. Todos nós. O tempo todo. Então, no dia 3, muito obrigada a você de ter me chamado, Imagina, de eu estar imagina. aqui. Você tinha mais uma pergunta ou eu já gastei todo o tempo? Chegamos ao final, né? Eu quero aproveitar hoje, 3 de dezembro, dia da pessoa com deficiência, né? A gente está muito aqui lisonjeado, nós da Rede Século XXI, através do YouTube, levando até você essa pessoa extraordinária, ela que falou tão bem de mim, né? Eu não posso finalizar sem falar dela. Ela que, com certeza, há mais de 50 anos, trata esse assunto pessoalmente, né? Eu quero aqui agradecer em nome de todas as pessoas, sabe que a causa é muito difícil, sabe? E você tem levantado essa bandeira. Eu queria que você ficasse à vontade para se despedir e para dar um incentivo, principalmente para as pessoas que estão nos assistindo no YouTube, que tem um filho, um ente querido dentro da família, que tenha uma pessoa com deficiência, né? Que batalhe por algo melhor. A deficiência pode atrapalhar muitas vezes, atrapalhar não, deixar o pai triste, a mãe triste, a avó. Lógico, somos seres humanos, amamos os nossos entes queridos e queremos para eles sempre o melhor. E ter deficiência não é a melhor coisa do mundo? Claro que não, né? Se eu pudesse tomar água e ficar normal não, comum, que hoje eu sou, mas ficar normal, eu tomaria. Mas ter deficiência não é problema. Dá para viver, dá para respirar, dá para ser feliz, dá para sonhar. Diferente. Às vezes com mais dificuldade, às vezes com mais dificuldade. Mas não tira o valor da vida. Então eu digo para vocês, quem tem alguém na família com deficiência, ou você que tem uma deficiência, leve isso no amor, no sorriso. Faça da dificuldade que você encontra no dia a dia, que não é fácil, também um degrau a mais. Porque assim a gente vai ser feliz e vai conseguir fazer com que outras pessoas sejam felizes. A deficiência não impede a vida de ninguém. E para ser feliz, não tem que ser normal. Para ser feliz, tem que ter amor, consciência. Ah, mas então o intelectual. E a pessoa que tem uma deficiência intelectual que não consegue entender? Consegue. Consegue sentir um abraço, consegue sentir um beijo, consegue sentir tanta coisa. E consegue piscar se ela não consegue fazer outra coisa. Ela consegue viver. Então, vamos viver feliz. Dia 3, daqui a pouco, meia-noite acaba, certo? Mas vai vir o dia 4, dia 5, Natal, Ano Novo. Aliás, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para vocês, para você, Billy, para toda a sua posição maravilhosa aqui. E vamos continuar com esse tema, porque o dia que o Brasil e o mundo estiverem incluídos, todos nós seremos felizes de igual para igual. Um beijo no coração. Billy, super obrigada. Obrigado. Super obrigada. Eu queria ficar em pé para te aplaudir, não dá. E também não está no script, mas aplaudo sentadinha aqui para você.